Atenção! Você já percebeu que o mundo está diferente? Guerras, catástrofes naturais, crises e o aumento do pecado? Tudo isso já foi profetizado na Bíblia. Mas será que esses são sinais de que Jesus está voltando? A palavra de Deus nos alerta sobre eventos que antecederiam a volta de Cristo, e muitos deles já estão acontecendo. Será que estamos mais próximos do que imaginamos? Fique até o final, porque você vai conhecer 7 sinais bíblicos que mostram que o fim dos tempos pode estar mais perto do que nunca. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você recebe mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. O último sinal que vou revelar é o mais impactante de todos. Não pule nenhuma parte. Primeiro sinal: o aumento do engano religioso. Nos últimos tempos, a Bíblia já nos alertou sobre o aumento de falsos profetas e enganos religiosos. Jesus falou de um tempo onde muitos se afastariam da verdadeira fé e seguiriam doutrinas de engano. Isso tem se tornado mais evidente à medida que muitas igrejas e líderes pregam uma verdade distorcida, distanciando-se dos princípios bíblicos fundamentais. O aumento de crenças e filosofias contrárias à palavra de Deus, como a relativização da moral e a aceitação de práticas que a Bíblia condena, são sinais claros desse fenômeno. Nos dias de hoje, vemos cada vez mais pessoas sendo influenciadas por ensinos que buscam agradar aos ouvidos, mas que não refletem a verdade de Cristo. Muitas dessas mensagens são superficiais e sem poder transformador. A Bíblia nos avisa sobre isso em Mateus 24:24, onde Jesus diz: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas, a ponto de enganar, se possível, até os escolhidos." Por isso a vigilância é essencial. Devemos sempre comparar o que ouvimos e vemos com as Escrituras, para não sermos enganados por essas falsas doutrinas. Segundo sinal: guerras e conflitos em escala global. Outro sinal claro da proximidade da volta de Cristo é o aumento de guerras e conflitos em várias partes do mundo. Em Mateus 24:6-7, Jesus alertou: "E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino." Nos últimos tempos, temos presenciado tensões crescentes entre grandes potências e até conflitos inesperados em regiões antes consideradas pacíficas. As guerras, que antes eram limitadas a pequenas regiões, agora ameaçam se expandir para uma escala global. A presença de grupos terroristas, disputas por recursos e o aumento das armamentos nucleares são apenas alguns exemplos dos sinais que Jesus mencionou. O crescente medo de uma guerra mundial também tem sido uma preocupação constante no cenário internacional. Esses conflitos não são apenas sinais de um mundo em crise, mas também cumprem as profecias que apontam para o fim dos tempos. Terceiro sinal: terremotos, fomes e pestes em Lucas 21:11. Jesus profetizou que haverá grandes terremotos em diversos lugares e fomes e pestes, e haverá também coisas terríveis e grandes sinais do céu. E estamos vendo isso se cumprir diante dos nossos olhos. O aumento de desastres naturais, como terremotos, tsunamis e furacões, está mais evidente do que nunca. Além disso, o mundo tem enfrentado ondas de fomes em várias regiões, com países inteiros passando por crises alimentares profundas. Peste, doença e epidemias, como a pandemia de Covid-19, também são sinais claros de que estamos vivendo os tempos descritos por Jesus. As doenças se espalham mais rapidamente devido ao avanço das viagens internacionais e à interação global, atingindo milhões de pessoas em um curto espaço de tempo. Esses sinais não devem nos assustar, mas nos lembrar de que Deus está no controle de todas as coisas e que devemos manter nossa fé firme em Cristo, aguardando sua volta. Quarto sinal: o crescimento do amor. Frio Jesus alertou que nos últimos tempos o amor das pessoas se esfriaria. Em Mateus 24:12, ele diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." Essa profecia é clara ao refletir o aumento da violência, da indiferença e da falta de empatia no mundo atual. O egoísmo e a busca por interesses próprios têm tomado o coração das pessoas.
levando-as a se afastarem umas das outras, e até mesmo de Deus. Com o aumento da violência, dos crimes e da injustiça, muitas pessoas se tornam insensíveis às necessidades dos outros. A indiferença em relação ao sofrimento alheio e o aumento das divisões sociais são apenas algumas das manifestações desse esfriamento do amor. Mesmo dentro da igreja, vemos a perda do fervor cristão e a falta de solidariedade que deveria caracterizar os seguidores de Cristo. Por isso, é importante que continuemos a espalhar o amor de Cristo e nos engajemos em atos de bondade, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar perdendo a capacidade de amar. Quinto sinal: a apostasia e a perseguição aos cristãos. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo fala sobre a apostasia, um grande afastamento da fé. Ninguém de modo algum vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Estamos vendo isso se cumprir, com muitos abandonando a fé cristã, buscando outros caminhos, ou adotando crenças que não se alinham com a palavra de Deus. Além disso, a perseguição aos cristãos está aumentando em várias partes do mundo. Em países como China, Irã e Coreia do Norte, os cristãos enfrentam prisão, tortura e até morte por causa da fé. Esse cenário de crescente perseguição confirma que estamos nos últimos tempos, como Jesus previu em Mateus 24:9. Então, sereis entregues à tribulação e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A igreja precisa estar preparada para enfrentar essas adversidades, permanecendo firme em Cristo e testemunhando da sua fé, mesmo nas situações mais difíceis. Sexto sinal: o avanço da tecnologia e o controle global. Uma das profecias mais fascinantes sobre os últimos tempos está relacionada ao avanço da tecnologia e o controle global. Apocalipse 13, de 16-17, fala sobre a marca da besta, dizendo que e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, se lhes dê uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca. Nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia, como a biometria, a inteligência artificial e os sistemas de vigilância, vemos o cenário sendo preparado para um controle global que poderia se assemelhar àquilo que a Bíblia descreve. O uso de tecnologias como identificação digital, pagamentos por reconhecimento biométrico e o avanço de sistemas de vigilância podem ser uma preparação para o cumprimento dessas profecias. Ainda estamos longe de uma implementação literal da marca da besta, mas os sinais estão se acumulando, mostrando que a tecnologia desempenhará um papel importante nos últimos dias. Sétimo sinal: o Evangelho sendo pregado em todo o mundo. Das profecias mais claras sobre a volta de Jesus está em Mateus 24:14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Hoje, a internet, a televisão e as mídias sociais estão permitindo que o Evangelho seja pregado em todos os cantos do mundo. Missionários de diversas nações estão levando a palavra de Deus para os lugares mais remotos, e milhões de pessoas estão tendo acesso à mensagem de Cristo. A tecnologia tem acelerado o cumprimento dessa profecia, fazendo com que a pregação do Evangelho se espalhe mais rápido do que nunca. A cada dia, mais pessoas estão sendo alcançadas, e o retorno de Cristo pode estar mais próximo do que imaginamos. A cada dia que passa, é um convite para estarmos mais próximos de Deus e sermos vigilantes em nossa caminhada espiritual. Não deixe que a distração do mundo te afaste do propósito de estar pronto para a volta de Cristo. Se você se sente tocado por essa mensagem, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Comente abaixo como você está se preparando espiritualmente para os sinais dos tempos. Vamos juntos fortalecer nossa fé e viver em esperança. Continue assistindo nossos vídeos para mais reflexões poderosas sobre os últimos dias. Não perca a próxima mensagem que pode mudar a sua vida.